Fala pessoal, meu nome é Nilton e eu tenho uma novidade para vocês. Voltamos com o nosso podcast, Cast the Spirit. E dessa vez uma novidade especial. Estou aqui com a minha nova companheira, Mariana Cardoso, conhecida como Mari Cardoso, e ela vai estar ajudando na condução aqui do nosso podcast. E aí, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, né? Finalmente o Nilton me deixou participar, né? Estamos aí juntos. Depois de muita oração, depois de muito implorar, depois de muito jejum, muita oração, depois de muito me humilhar na presença do Senhor. Passou na entrevista. Aí, na entrevista me deram essa oportunidade. E o mais legal, para estrear esse primeiro episódio da volta do Cast the Spirit, nós temos aqui o nosso amado líder de louvor da Life and Spirit Church, nosso irmão Henrique. Valeu, muito obrigado. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Na estreia do Cast the Spirit Again, né? Estamos aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Top ter você aqui. Obrigado por ter aceitado. Então, Henrique, é uma honra para nós ter o nosso líder de louvor da Life Spirit Church. E eu queria que você falasse, não só a respeito do louvor, falasse um pouco de você, quem que é o Henrique. Então, fala um pouco de você aí pra gente. Legal. É uma boa pergunta para começar. Primeiro, estar participando do podcast aqui é uma coisa que eu nunca imaginei na vida, né? E que eu estaria participando de um podcast, né? Eu já dei uma entrevista em uma rádio aqui de Claremore, uma coisa que eu nunca imaginei também, dar uma entrevista em uma rádio. A Irlanda faz isso com a gente. A Irlanda trazendo surprise. Então, bom, sou lá no interior do Paraná, né? O Nilton é de próximo ali também. Com certeza. Nasci lá na cidade de Maringá e cresci, como eu estava comentando com vocês mais cedo, cresci na igreja, meus pais já cresceram na igreja, casaram na igreja. Minha família já participava de ministério de louvor, eu cresci indo nos ensaios, vendo eles tocando, né? E eu sempre tive envolvido com a igreja e com o ministério de louvor desde muito cedo, né? E quando acho que eu estava até comentando com o Beto, nosso baterista, outra vez ele perguntou para mim: "Nossa, e você sabe todas as músicas?" Eu falei: "Beto, eu sempre que eu me conheço por gente, eu tô tocando na igreja, né?" Então, tem algumas coisas que acabam ficando muito fácil, assim, pra gente perceber, né? E, então, sempre quando eu me vejo na igreja, eu me vejo participando, servindo, fazendo alguma coisa na igreja, né? E, sim, sempre puxado pro lado do louvor, né? Legal. Mas assim, o seu primeiro encontro de fato com a música, como assim que ele aconteceu? Não digo nem com a adoração, a música em si. Como foi assim esse primeiro encontro, esse primeiro Muito contato? legal, muito legal essa pergunta, Mari. Eu sempre gostei mais da vibe rock and roll, né? Então, quando na época de adolescente eu ouvia muito Oficina G3, né? Fruto Sagrado. Tamo junto. Esse rock de crente, né? Na igreja. E aí tem até um secret aí, eu não sei se minha mãe sabe, se ela vai assistir. Hoje ela vai ficar sabendo. Mas um amigo meu emprestou uma fitinha cassete do Legião Urbana. Daí, nossa, então eu falava do Legião Urbana, mas o crente não podia ouvir, né? E aí eu coloquei a fitinha cassete embaixo da cama com o radinho pra ouvir o Legião Urbana, porque eu gostava dessa vibe, assim, né? Enfim, então esse foi meu primeiro contato com a música. Eu sempre achei muito legal essa vibe mais rock and roll, mais alternativa, underground, assim. Falando da fitinha cassete, que eu curtia muito rock and roll, então esse foi meu primeiro contato com a música. E eu ouvia muito essas bandas, né? Aí tinha o MTV na época, assistia escondido também na minha mãe, porque eu só tinha o CDzinho do Oficina G3, Fruto Sagrado, Resgate. É um momentinho pra falar direto da câmera e já pedir perdão pra sua mãe. Já me perdoa. Já foi essa época, já. Tá tudo bem. Mas enfim, depois de um tempo passei a acreditar que a música, ela é uma das belezas que Deus deixou pra gente, né? A arte, assim, né? Depois de um tempo eu comecei a entender isso, que independente de ser música que são cristãs, tem músicas que são pra gente apreciar, que é uma beleza que Deus deixou pra gente, né? Então, isso outros artistas, mesmo não com a intenção cristã, a gente consegue ouvir, apreciar e aprender muito com isso, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a música, Mari, né? Legal. Era muito jovem, adolescentezinho aí, dos 12, 13 anos ali. E como o baixo chegou nessa história? Boa. Então, daí eu vou contar de novo a história que nós contamos mais cedo aqui da história. Mas foi assim, na igreja que eu participava, chamava Um Som em Vida, ia ter uma noite de talentos nesse dia.
Tava programado já fazer, assim, a noite seria daqui uns 3 meses, assim, mais ou menos. E tinha um grupo de adolescentes da igreja, né? Fazia parte desse grupo, meninada sempre junto e tal. Uns começou a fazer aula de bateria, outro aula de violão. Meu irmão tocava violão, outro aula de guitarra, aula de teclado, aula de canto e tudo mais. Todo mundo estava aprendendo instrumento nessa época dessa rodinha de adolescentes. E eu tava de fora de aprender instrumento, né? Eu não tinha interesse de aprender instrumento nessa época, né? Eu tava só curtindo com eles, indo na igreja, participando. Eu fazia teatro com eles, achava legal, né? Mas na parte musical, não, só gostava muito de ouvir. E aí, eles, por estarem todo mundo aprendendo um instrumento e ter a noite de talento na igreja, uns iam apresentar teatro, inclusive eu apresentei um teatro também É nessa bom noite. saber que você gosta de teatro. Vamos ficar descobrindo as outras coisas aí, né? Eu sou um Vai bom ficar gravado isso daí. ator, é outra coisa. Aí, o pessoal montou a banda, né? E eu fiquei de fora da banda. Mas eles falaram, Henrique, ó, tá faltando o baixo na banda e tá faltando a percussão. Eu falei, a percussão é mais legal, né? Os batuques perto da bateria e tal. E eu fui fazer aula de bateria para tocar percussão na banda. E a banda não ia ter baixo, ia ser o baixista da igreja que ia tocar, né? E eu sei que eu fui fazer aula de bateria, eu não tava evoluindo. Eles falaram, Henrique, tenta o baixo, às vezes o baixo é um instrumento mais fácil, né? Eu falei, tá bom, vou tentar. Chamei meu irmão tocava violão. E meu irmão sempre gostou de tocar violão, até dar um abraço pra ele aqui. Vinícius Vignano, meu irmão, foi o que me incentivou muito nessa época. Falou, Henrique, vem, vamos tocar baixo. E ele fazia aula na escola de música, a escola chamava Logos, e o professor era o Gilson, eu lembro muito bem, porque foi ali ele que despertou o instinto meu musical. Esse professor, eu queria falar dele aqui, se ele assistisse um dia. E aí meu irmão tava fazendo aula de violão, daí eu comecei a fazer aula de baixo. Daí eu fui, fiz algumas 2 ou 3 aulas, e os meninos falaram, não, então agora você vai tocar baixo na banda, dos adolescentes, né? E aí eu comecei a fazer parte da banda dos adolescentes para tocar no dia que ia ter essa apresentação, né, na Noite de Talentos. E aí nós apresentamos, ficou muito legal, nós tocamos acho que umas 4 músicas. Eu tocava só dum, 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 dum. Bem simples, né? Porque eu fiz poucas aulas até o dia da apresentação. Mas deu certo. Lembrei de um fato engraçado agora, né? Os meus pais e alguns outros membros da igreja falavam assim, eu devia ter uns 13 ou 14 anos nessa época. Eles falavam, nossa, o baixo é maior que o menino que tá tocando. Que eu era bem magrinho, assim. E eles falavam pra mim. E outro fato interessante que aconteceu nessa igreja foi que nós continuamos a banda depois dessa noite de apresentação. E aí os pastores incentivaram a gente a tocar no culto de jovens, que não tinha, era o próprio Ministério de Louvor que fazia o louvor no culto de jovens. Nós começamos a tocar nos cultos de jovens e foi ficando bom, a gente foi evoluindo, a banda foi evoluindo, foi crescendo. Acabou que o Ministério de Louvor teve algumas coisas lá que sempre acontecem nas igrejas, né? Não deixa pra lá. Uns ou outros saíram e essa banda de adolescente assumiu o Ministério de Louvor. É natural, né? Então. É natural. A gente sempre tem que ter sucessores para os departamentos na igreja, né? Você nunca pode ter, por exemplo, você nunca pode contar que o grupo de louvor que é hoje vai continuar sendo para sempre, que o cara que é o líder da mídia hoje vai continuar sendo para sempre. Então tem que ter sucessor. É ordem natural, vamos dizer assim, né? As coisas vão evoluindo, né? Eu não sei se era um propósito deles com a Noite de Talento lá, incentivar alguma coisa, né? Mas eu acredito, pensando hoje, que possa ser, né? E foi isso. Daí, dali em diante, eu comecei a tocar na igreja, fazer parte do Ministério de Louvor, participar de ensaios ali logo na minha adolescência mesmo, no início. Mas eu acredito que isso daí sempre foi um chamado na sua vida, porque você falou que você teve 3 meses, né, pra aprender. Você aprendeu 4 louvores aí que você tocou, né? Me dá 3 anos, eu não... Rapaz, eu tô há 10 anos pra tentar aprender violão e não consigo. Você falar pra mim quantos louvores eu toco inteiro, rapaz, dá pra contar nos dedos, né? Então eu acredito que sempre foi um chamado na sua vida isso daí, eu acho que... Mas mais pra frente, depois ali, tava mais velho, já com 16, 17 anos, 18, né? E aí começou a virar rotina, né? A tocar na igreja, final de semana, no culto, né? Meus pais sempre incentivando e também, né? Daí eu comecei a entender mais o que é louvor e adoração, né? Comecei a participar de alguns eventos e tudo mais. E aí,
Pra você ter uma noção, eu me batizei com 18 anos. Um ano depois, com 13 ali, se eu não me falha a memória, era com 13 anos que aconteceu essa Noite de Talentos. Então eu me batizei e já comecei a participar dessa rotina de louvor, mas eu fui aprender sobre louvor e adoração bem mais pra frente, né? E, inclusive, nessa igreja, que era o pastor Silas Kaufmann, que a gente estava falando mais cedo, a filha dele, a Jaqueline, ela era ministra de louvor, mas nessa época que estava acontecendo tudo isso, ela estava aqui em Londres. Ela montou uma casa de oração aqui em Londres e tudo mais. Inclusive, ela foi lá, ela está em Houston, em algum lugar lá, numa casa de oração hoje em dia. Ela e o esposo dela, o pastor Elcio. E e eu aprendi muito com eles. E eles tinham escola de adoração, né? A Jaqueline Kaufmann e o pastor Elcio, né? E aí eu fui aprendendo com eles e eles sempre... A igreja ali que eu estava crescendo, né? Participando de tudo isso, sempre teve essa cultura de louvor e adoração muito forte, né? Eles gravaram CD. Depois de um tempo que eu estava lá, veio outras pessoas que também... A igreja gravou um CD, né? Eu participei desse processo de gravação desse CD da igreja, né? De músicas autorais da igreja. E eu fui entendendo. Daí, aquilo ali você vai falando... E quando você está adolescente, né? Você fala assim... Onde que eu vou me encaixar no reino, né? Uhum. Qual que é o meu chamado, não sei o que lá. Daí eu comecei a orar, buscar a Deus, né? E Deus falou, ó, é louvor. O teu chamado é louvor. Mas o interessante é que a gente só se descobre, só se descobre no chamado e a nossa identidade em Cristo servindo. Não tem outro jeito. Eu não conheço ninguém que descobriu o próprio chamado sentado no banco da igreja, esquentando e fazendo o formatinho ali do banco da igreja. É servindo, é buscando alguma coisa para fazer. Você vai sentando até Deus te falar. Teve uma ministração, o que o Cleiton falou sobre isso, né? Com a gente, acho que foi no culto de homens aqui. Presbítero Cleiton, entendeu? Magalhães. Estamos esperando você aqui para falar sobre o seu livro Perdão, tá? É verdade, verdade. Muito bom. E ele falava sobre isso, né? Falava assim que o corpo de Cristo tem vários membros e os membros, cada um tem suas funções, mas se você não sabe ainda qual é a sua função, começa a fazer alguma coisa, né? De repente faz um diaconato, vai servir um pouco, vai participar da intercessão, né? Tenta participar do louvor. Toca percussão, se não for, você vai fumar. Entendeu? Você tem que achar, né? Uma hora você acha. O instrumento que você entende que de repente o louvor não é teu chamado, vamos estar procurando outra coisa. Às vezes é pastor. Uma hora aparece, né? Uma hora vai. Às vezes é ensino, né? E até agora mais recente, depois estava contando, né, que eu dei aula, assim, e desde muito cedo eu falei sobre aula de programação e tal que eu dei, mas eu comecei a dar aula antes ainda, Mário. Eu dei aula de baixo, né? Eu dei aula de baixo. Não, isso com quantos anos? Então, quando eu dei aula de baixo, foi pro Gerson, um amigo meu, muito novo. Ele chegou e falou, Rick, você tá tocando baixo, muito legal. Ele gostava de oficina, a gente ouvia oficina junto, né? E comecei a tirar as músicas da oficina junto com ele. Junto com ele, não. Ele falou, eu quero aprender a tocar também, Rick. Falei, Jeff, eu vou te ensinar. Eu chamava ele de Querubim, né? O Querubim, amigo meu, grande amigo meu. Ele veio aqui pra Londres Abraço, também. Querubim. Ele tinha o cabelo tudo cacheadinho, assim, e ele deixava grande. E aí eu falei, Querubim, eu vou te ensinar o que eu sei, né? Jefferson, que virou querubim, e depois virou querubim. Mais 5 minutos só vai ser que, né, mano? Vai ter mais nada. E o Jefferson é muito interessante que eu ensinei ele baixo, daí ele aprendeu a tocar e ele toca muito melhor do que eu hoje em dia. Ele comprou um baixo de 6 cordas, faz todos os arranjos e tal. Ele evoluiu. Que existia, sabia? Ele evoluiu muito. E aí, ele veio para Londres aqui, ficou um tempão aqui trabalhando muito assim em serviço outside, né? E aí ele voltou pro Brasil. Quando ele voltou pro Brasil, a gente entrou em contato de novo, né? Ele falou, Rick, eu quero estudar programação. E eu ensinei ele programação. Eu ensinei ele 2 vezes. Você no start, Tá não. devendo. E hoje ele mora ele morou em Floripa um tempo e tal, trabalhando com programação, muito legal. Então, eu comecei dando aula de baixo. Daí, hoje em dia, eu vejo que eu também sinto que eu tenho um chamado, talvez, para mestre, para ensino, né? Para transmitir a palavra do Senhor, transmitir os conhecimentos de Deus através do ensino também. Porque
A Lu sempre fala pra mim, você é muito paciente, você é muito paciente. Sim, se for ensinar violão também, eu tô. Ele não falou, gente, mas Lô é a maravilhosa e É. linda esposa Minha dele, esposa minha quer deixar amiga. um beijo Deixa um pra ela. abraço, senão já sabe quando chegar em casa, né? Não, E ele também É. é pai da princesa Alice e do príncipe Benjamin. Verdade, Pois é, uma Benjamin. família linda, linda, linda que você tem. E me diz, como que essa família, né, já formada em Cristo, né, com uma comunidade, tudo no Brasil, na igreja, Conciliar tudo isso, eu acho. Né? Porque conciliar, mas assim, como que vocês ficaram aqui? Na Irlanda, em Clemores. Porque assim, gente, pra quem tá assistindo e não conhece Clemores, existe a Irlanda que já é pequena, 6 milhões de habitantes, entendeu? Aí tem Clemores, que tem 3.500. Como? Me Desse diz pra tamanhozinho, mim. né? Muito bom. Um respingo no mapa, se procurar não acha. É, muito bom. Essa história é muito boa e ela é um pouco quanto longa. Eu vou tentar encurtar. Uhum. Bom, eu sempre tive o sonho no coração de fazer um intercâmbio. Ah, show. Eu, Ótimo. aí, ter uma experiência, o Nil também, né? Fez eu só fiz intercâmbio. 2 meses, só isso aí. Mas isso é pra outro podcast. Né? Pode Ideia pra outro, essa história é triste. Não me deixa humilhado. Assim. Mas a minha intenção no intercâmbio era conhecer outras culturas, por ter essa experiência de viver fora, né? E acho que muitos já receberam alguma palavra, algum direcionamento assim que você iria para as nações, né, e tudo mais, e aquilo no fundinho queimava no coração, né? Alguma dessas profecias que eu já recebi, né? E eu tinha um plano de fazer um intercâmbio antes de casar. Aí a Lorena sabe muito bem. Ela falou, ou você faz intercâmbio ou a gente casa. Eu falei, não, vou casar, achei a mulher da minha vida. Eu vou te falar um negócio. né? Eu vou te falar um negócio que tem outras pessoas que eu conheço que falaram assim: se você for fazer intercâmbio, a gente termina. Aí, Pra outro podcast também. outra história. E aí eu resolvi casar, né? Achei a mulher da minha vida, não vou pensar Claro, em outra ainda oportunidade. mais Eu aquela gosto- pérola preciosa, aquela flor Exato. maravilhosa, amiga. Te amo. Exato, Lorena, te amo. É, E aí eu casei, veio as crianças e tudo mais, mas aquelas palavras, aquelas profecias e o desejo no coração de viver essa experiência na cultura fora, juntou com outra coisa do meu momento de vida, que era a necessidade de falar inglês. Eu tive que aprender a ler muito por causa da minha profissão, né? Eu não nem falei no começo, mas eu sou software engineer, né? Diria em inglês aqui, mas programador, né? No português. O TI, né? Não, TI é muito grande. O povo acha que tudo é, então O cara, tá ali. o cara que faz os programinha lá. E aí eu sempre tive que ler bastante, estudar. Quando fiz mestrado também tive que ler bastante inglês, mas eu cheguei no momento que eu precisava falar inglês. Eu estava tendo várias oportunidades para trabalhar com empresas americanas e tudo mais. Eu fiz algumas entrevistas e o inglês não saía, não saía. E aí a condição política brasileira, tudo mais, na época ali pós-pandemia, né? E juntou tudo isso. O sonho, as profecias, a necessidade de falar inglês. E meu pai sempre falou que a gente tinha descendência italiana, né? Eu falei, qual que é o caminho agora, né? Daí eu comecei a buscar, eu e a Lô começamos a buscar, qual que é o caminho, Deus? O que o Senhor quer pra gente? Né? A gente sempre comentava assim, vamos pro Canadá? Porque antes de casar tinha o sonho de fazer intercâmbio, né? Então ela sabia que eu queria ir para fora um dia. A gente, vira e mexe, falava sobre esse assunto de morar fora um dia, né? Mesmo com as crianças e tudo mais. Eu falei, agora tá acontecendo várias circunstâncias que a gente tem que tomar uma decisão, né? E aí aconteceu esse momento e eu falei para Lô, qual que é o nosso caminho, né? Vamos ir para fora mesmo? Vamos, beleza. Que jeito, né? Que nós vamos. E aí comecei a estudar, fazer intercâmbio e tudo mais, né? Mas o que eu e a Lô sempre temos no coração é que nós vamos ficar juntos. Em qualquer momento, qualquer situação da nossa vida, nós vamos ficar juntos. Nós, as nossas crianças. E aí o caminho mais viável que nós encontramos para permanecer junto como família, né? Foi fazer a cidadania. E aí eu fui ver se eu tinha feito a cidadania, né? E engraçado, vou contar essa história aqui, acho que eu já contei para você outra época, não sei se o Nilton sabe, mas meu pai contava a história seguinte, assim, ó, eu sei que um italiano da nossa família, ele foi pro Brasil, ele ficou rico no Brasil,
Ele voltou para a Itália com dinheiro, gastou todo o dinheiro lá, ficou pobre na Itália e voltou para o Brasil. E ele morreu no Brasil. Ele teve os filhos aqui no Brasil e morreu no Brasil. Eu, quando pesquisava as coisas da cidadania italiana, e aí eu encontrei, era de madrugada, talvez, né, querendo encaixar isso logo, né? Eu encontrei 2 entradas do meu sobrenome, né? Que é Vignando, né? Encontrei 2, que se fala Vinhando, na verdade. 2 entradas no Brasil de uma pessoa com meu sobrenome. Uma em 1896 e outra em 1900. Certinho. Nessa hora eu peguei e liguei pro meu pai, era 3 horas da manhã. Eu falei, pai, achei o cara aqui, o italiano e tal, da família. E ninguém da família sabe, ninguém da família nunca tinha tirado a cidadania. Eu fui o primeiro da família. E tem, assim, muita gente lá no estado de São Paulo com o meu sobrenome, no Paraná também. E eu liguei pro meu pai e falei, achei o cara, não sei o que lá. E aí, isso tudo foi mostrando, assim, a gente conversando com a Lô depois, né, buscando a direção de Deus, a gente falou, não, as coisas estão acontecendo, Deus desenhando caminho, né? Deus desenhando caminho, porque assim, a cidadania tem várias nuances, né? E tem, às vezes, quando é por mulher, alguma coisa, aí tem outro nome, aí documento que não dá certo o nome, tem que ajustar, tem que fazer um monte de coisa, bem, bem difícil. E a minha foi fluindo muito assim rápido, muito rápido. Tanto é que quando eu conto, tem gente que demora anos para juntar a documentação. Eu juntei tudo em 3 meses, a documentação que eu precisava, assim, todos os documentos para montar a pasta, né? Para fazer o processo, eu montei em 3 meses. Legal. Eu tinha tudo muito rápido, assim, conseguia as coisas muito rápido. E engraçado que ninguém da minha família tinha feito, né? Normalmente você pega, um primo já fez, tem que ajustar um negócio assim, o outro já fez. Não, eu fiz tudo sozinho. Alguém tem que ser o primeiro, crente. E foi muito assim de Deus. Daí a gente falou, Legal. não, tá desenhado o caminho, a gente vai fazer o processo administrativo na Itália, e depois, né? E depois? Qual que vai ser o depois? Eu falei, depois é em inglês, o negócio é em inglês, né? Tem que voltar lá atrás daquela questão, né? Aí eu falei, ó, tem uns amigos meus que estão lá na Irlanda, tem Inglaterra, é mais difícil, né? Tem Estados Unidos, daí tem que tirar visto americano. O mais, assim, fácil é ir para Irlanda, que lá é um país que fala inglês, tem a cultura inglesa, né? E a gente vai se desenvolvendo no inglês lá. Aí que tinha o André, né? Que já tinha vindo aqui, já estava aqui em Claremore. Eu falei, André. E quando ele foi, que a Adriana... Está... Pera. Tem a banda, Generais, cara. Tem outro assunto, né? Da banda. E aí, quando eles vieram, ele foi pro Brasil buscar as crianças dele. Quando ele foi pro Brasil, o Benjamin tinha acabado de nascer. Inclusive, o André foi fazer a apresentação do Benjamin lá no altar junto com a gente, lá no Brasil. O André tava Legal. junto. E ele tava lá, o Benjamin tinha semanas, eu acho. Acho que não tinha nem um mês ainda. A gente já apresentou ele, normalmente apresenta mais velho, né? A gente falou, não, o André tá aqui, vamos aproveitar o André. E aí, quando ele tava lá, eu falei, já tinha começado a mexer, né? Eu falei, André, eu vou lá pra Irlanda com você também. Mas não tinha nada assim, certo? Ele falou, amém, Henrique. Eu coloquei isso no coração e falei, se Deus quiser, se Deus abençoar, esse vai ser o plano. E aí tudo desenhou, conversei com o André e com a Adriana, né? Eles estavam aqui, daí eu falei, ó, a gente vai tirar a cidadania e depois nós vamos aí pra Claremore. E aí, chegando aí, né? Graças a Deus, eu tenho um trabalho que eu já trabalhava remoto, né? Lá no Brasil, nessa época. Eu trabalhava em Maringá para uma empresa de São Paulo, já era full remoto. E aí, quando eles me contrataram para essa empresa, eu já tinha falado para eles desse plano meu, né? De vir para a Europa e tudo mais. E eles falaram, não, você pode continuar trabalhando de lá tranquilo, né? Full remoto. E eu tive essa oportunidade, né? De vir para cá com um trabalho no Brasil remoto, né? A dificuldade era converter o real para euro. E aí deu tudo certo. Foi assim que eu vim parar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tentei encurtar a história para você. Sem problema, mas legal. E aí, aqui, vou contar, a gente meio que sabe, né? Chegaram aqui, chegaram de mansinho, né? Mas sempre com o coração muito aberto para servir, glória a Deus, né? E com um entendimento bem forte, né? Do que é ter um chamado, você e a sua família têm. E de repente, né? Por uma construção, o Henrique vira líder de louvor da Life and Spirit Church. Me diz uma coisa, é a sua primeira experiência como líder de um ministério de louvor? Líder de ministério de louvor minha primeira experiência como líder de ministério de louvor. Liderança na igreja também é minha primeira experiência. Eu já fui líder na área profissional,
né? Uhum. Líder de equipe, chefe de equipe, coordenador, né? Ajudei a construir alguns projetos na universidade que eu dei aula, né? Só Também. isso. Só. Mas na igreja, na parte ministerial, assim, eu sempre fui um participante, né? Sempre estava participando. Eu recebi um convite quando eu estava na Batista Renovada, em Maringá, de ser líder do Ministério de Louvor naquela época. Mas eu não me sentia preparado naquela época de participar. O ministério era grande, eu já estava há vários anos, eu já tinha visto muitos líderes passando e tendo alguns problemas assim que eu naquela época não conseguiria resolver, né? Entendi. Eu sentia que naquela época seria muito difícil para mim. Mas aqui é o meu minha primeira experiência como líder. Então, Henrique, eu quero te perguntar uma coisa. Você falou que você recebeu um convite uma vez para estar liderando lá em Maringá. E naquela época você falou que você não aceitou. Você disse que não estava preparado isso. E o que que te fez aceitar aqui, né? Esse convite de estar liderando o Ministério de Louvor da Live Spirit Church? Boa. O que me fez refletir bastante na época aqui. Inicialmente eu não aceitei. Tentou correr, né? Tentei correr, mas batia no coração assim a experiência que eu adquiri ao longo do tempo, né? Depois desse primeiro convite até hoje, até receber esse segundo convite, eu aprendi muita coisa, né? Tive essas experiências de liderança na área profissional depois desse primeiro convite, né? E eu aprendi muita coisa, eu estudei muito sobre liderança, né? Porque o maior desafio da liderança não é assim você executar e fazer as coisas, é você saber lidar com as pessoas. Esse é o maior desafio da liderança, né? E tenho aprendido ainda hoje muitas coisas sobre isso, mas nessa época profissional eu conseguia entender. Eu falei, poxa, agora se está aparecendo essa oportunidade de novo, é um segundo momento que eu posso aplicar agora para o reino, né? Amém. Uma visão sem ser profissional, né? Uhum. Uma visão mais congregacional, mais para a igreja, focada, né, no ministério da igreja. Então, eu falei, agora eu acho que eu posso estar preparado. Acho que eu posso estar preparado. Está se Eu, preparando. eu falo que eu não aceitei de início porque eu estava no meu primeiro ano aqui na Irlanda. Tava acontecendo muita coisa na minha vida aqui, né? Adaptação, processo de Uhum. adaptação, a família e tudo mais, né? Emprego novo, casa nova, tudo novo pra gente, País né? novo, cultura nova. Cultura nova, língua, né? Aquele todo processo. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, ó, aguenta um pouquinho, eu acho que eu posso ser sim o líder, mas eu agora estou num momento um pouco conturbado que eu preciso colocar a casa em ordem, né? Porque se eu não colocar a minha casa em ordem, eu não consigo liderar uma outra equipe fora, né? Eclesiastes, há tempo para tudo. Exato. E aí aconteceu que chegou o momento, falou, não, agora você pode. Eu falei, né? Eu estou disponível agora, né? Então, foi isso. Foi Legal, legal. esses dois momentos diferentes que aconteceram, né? E assim, eu creio que é bem diferente, assim, você, assim como eu, a gente, as nossas igrejas no Brasil, elas são, a gente vem de igrejas muito grandes, né, em questão de número de pessoas, Uhum. em que você tem, sei lá, pelo menos na igreja que eu venho, o Ministério de Louvor é composto por 150 pessoas. Então, assim, você também vem de uma igreja bem grande, assim. Quais são os desafios, assim, que você vê que são diferentes, assim, não só na questão da cultura, mas assim, você vem para uma igreja que onde não é que a doutrina se mistura, mas as pessoas vêm de doutrinas misturadas. Aí como que você encara assim, você acha é mais difícil, é mais fácil? Ou como é que Deus tem te levado a lidar com essas diferenças nossas assim? Aham. É interessante, Mara, interessante, porque lá no Brasil, você falou da igreja grande, que normalmente a igreja grande, ela já criou uma cultura Uhum. daquela igreja, daquela congregação, daquele nome, né, que leva por trás, seja, sei lá, uma assembleia, uma batista. Então já tem um modus operandi, né? E aqui a Life Spirit Church está começando a sua cultura, né? Um grande desafio que eu percebi aqui logo de início foi entender como que as pessoas podem absorver essa nova cultura, né? Porque, como você falou, cada um já tem esses
pensamentos, assim, de como que funcionam as coisas. Tinha que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas como que eu vou falar para elas que, poxa, tudo isso que você sabe é muito legal, muito importante, mas estamos construindo uma coisa nova aqui, né? Estamos fazendo uma coisa além do que você já sabe. O que você já sabe vai somar, mas tem coisas que vão ser diferentes do que você sabe, né? Então esse é o desafio, né, que eu tenho visto aqui de a gente começar a construir essa cultura, né? Eu vejo que os pastores, eles têm essa intenção de passar essa cultura, mas essa barreira de tem achar que tem que ser de um jeito, tem que achar que tem que ser de outro, que veio dessas outras igrejas, às vezes segura essa cultura de ser implementada, de ser transferida, e as pessoas estar com o coração mais aberto, né? Porque querendo ou não, lá nas igrejas do Brasil grande, se você não concorda, você já vai para outra. Tem outra na esquina, né, da sua casa, né. Você vai para outra até você: "Não, aqui tá legal, aqui concordo com tudo", né, digamos assim, entre aspas, né. E aqui não, aqui a gente tem poucas igrejas, né, assim, eu mesmo eu venho lá de Quersobar para cá, são 30 minutos para frequentar aqui a igreja, né. Outros irmãos aqui também, não tem uma igreja em Quersobar brasileira e tal, que a gente possa estar congregando, né. E não tenho vários outros tipos de igrejas, nem que essa bar para eu estar congregando, né. Uhum. Então é isso que eu vejo mais de diferente, sabe. E o desafio eu acho que é grande também, porque o pessoal que toca no louvor, às vezes está vindo de uma igreja grande, só que também ele congrega há 15 anos, que nem você falou, ele tá tocando num grupo de louvor há 10 anos, 5 anos, e Uhum. para você tentar colocar na ideia, né, esse conceito novo da Live Spirit Church não é fácil, né, para você que é É, líder, tentar fazer o cara que toca há 15 anos no ministério, fazer ele entender esse negócio novo, acho que é mais complicado, é um desafio maior por causa disso também. sim, sim, com certeza, porque a música ela tem níveis, né, você como uma matemática, por exemplo, você aprende a somar, a multiplicar, dividir, depois você vai aprender, a raiz quadrada, a Uhum. elevado, e a música você vai aprendendo os níveis também, você vai evoluindo, você aprende os acordes, as notas, os acordes, as escalas, depois as escalas mais complexas e assim por diante, a música vai evoluindo. Então quando você participa de um ministério grande, já tem muita gente, né, você querendo ou não, e por muito tempo, você já passou por várias etapas da Uhum. musicalização, né. E aqui, às vezes não, aqui tem um cara que já participou por isso, já entende, tem um cara que está Sim, né. começando agora, né, que não passou por essas camadas musicais, tipo, o cara sabe somar e dividir só, né, não Entendi. sabe fazer raiz quadrada ainda, né. Então é um processo que foi um pouco difícil de eu entender isso, porque como eu falei mais cedo, né, eu comecei a tocar muito cedo. Fiz Uhum. aula, estudei e tudo mais, dei aula de música depois. Então eu estudei música, né, para entender o que que é música e para tocar na igreja com os outros grupos maiores e tal. E vim aqui encontrar uma galera que não estudou música, mas que nós estamos servindo junto, é difícil. Cara, tipo assim, vamos servir juntos, a gente tá junto, né. Eu tenho que pegar, por exemplo, a banda e tentar nivelar ela. Né, esse é um desafio que eu tenho passado, nivelar a nossa banda, para que a banda fique num nível musical e consiga fluir, tanto o cara que é muito musical, tem muito conhecimento musical, como uma pessoa que tem pouco conhecimento musical, né. Esse é um desafio, Uhum. tem enfrentado. E espero que esteja dando certo. A gente vai caminhando junto, né. Eu Não espero. vou não vou aqui falar que não tá dando certo aquele pão de banco. Mas me fala uma coisa, hein, uma das coisas que eu vejo muitos líderes terem dificuldade é no conciliar família, ministério, trabalho e tudo. E no seu caso, além de juntar tudo isso, você ainda tem o fato de que vocês ainda estão muito novos num país completamente diferente, né. Então me fala como é que Deus tem direcionado essa conciliação, assim, você saber, por exemplo, você lidera a sua esposa, né, Lorena toca Uhum. como é que faz a hora do Henrique ser marido, a hora do Henrique ser líder, a hora que o Henrique tem que desligar de tudo isso e ser pai, entendeu? Você tá ali no momento família, como é que você faz essa conciliação aí? Essa pergunta é É do milhão.
Essa pergunta é difícil. Mas também. Bom, Mari, é o seguinte, tem vários pontos dessa pergunta, né? Eh, já participar do ministério como família é difícil, né? Ainda mais numa igreja um pouco mais distante, né? Para estar mais frequente e tudo mais, né? Mas é uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais, que nós, como o sacerdote da nossa casa, a gente tem que acender a nossa lenha primeiro, Amém. né? Então, a gente, por exemplo, a minha vida espiritual tem que estar muito firmada, tem que estar muito fortificada. Então, eu tenho que buscar isso primeiro do que qualquer coisa, né? Senão, o dia vem, as coisas más do dia vêm, se essa firmeza sua, você e a sua fé com Deus não tiver boa, o resto do dia vai estragar tudo. Então, eu tenho aprendido isso, eu tenho que estar com a minha fé muito fortificada, eu e Deus primeiro, né? Tem que colocar a minha lenha no altar primeiro, né? E as demais coisas eu vou buscando a direção de Deus. Igual que hora que eu tenho que ser esposa e que hora que tem que ser líder, né? Da Lorena, né? Uhum. A gente brinca que tem uma chavinha assim, né? Pá, agora eu sou líder, tá? Vou te falar como líder. Agora eu vou te falar como esposo. Agora eu vou te falar como amigo, né? A gente tem uma chavinha, um switchzinho ali entre nós, nosso código, né? É, mas é assim, eu gosto de desafio. Então eu gosto. Então, eu gosto, assim, né? Mas eu acho que o que eu falei primeiro é o mais importante, porque é, já aconteceu comigo alguns momentos que eu não estava muito bem e precisa tomar decisão, né? Líder é praticamente isso, você tomar decisões a todo momento, né? E a sua decisão que você toma tem um impacto muito grande, né? Quando você toma uma decisão como um pai de família, você vai direcionar o caminho da sua família, para onde que ela vai, né? E na liderança de um grupo é a mesma coisa. Se você toma uma decisão, a equipe liderada, né, o ministério vai naquele caminho da sua decisão. Então, quando você não está muito firmado, você não está muito convincente da sua fé ali, você precisa tomar decisão, você titubia, assim, né? Uhum. Você fica assim, sem rumo. Tá certo ou não tá certo? É esse ou não é, entendeu? Então, esse primeiro passo, esse primeiro momento de fortificar a fé, de acender a minha lenha primeiro de tudo, né? Eu faço isso nos meus devocionais quando eu faço de manhã. E ali eu falo: "Não, beleza, agora, né, eu sei que Deus vai estar comigo nesses caminhos aí, porque eu tô buscando a presença dele". Legal, legal, Amém. legal. Essa pergunta, você ia fazer a claquete, né? Você ia... Agora, gravando. Não, porque essa pergunta que a Mari fez é interessante pra gente entender quem que é o Henrique, né? E agora a gente vai chamar um intervalo rapidinho, né? Porque daí Tomar vamos tomar uma água. Para a segunda parte do nosso podcast, para a gente estar falando a respeito do nosso evento, né? Nosso louvorzão. Do nosso louvorzão. Então, vamos chamar um intervalo aí, já a gente volta para estar falando a respeito dessa programação, como que vai ser, né? E o Henrique vai estar explicando tudo isso pra gente. Beleza? croquete. Fala, gente, estamos de volta com o nosso podcast Cast The Spirit. E agora, com o nosso convidado Henrique, vamos estar falando do nosso evento de agora de agosto, que é o nosso louvorzão. E aí, como é que vai ser? Vai ser muito bom. Expectativas lá em cima. Quero deixar esse recado aí para todo mundo, aumentar as expectativas, que vai ser um evento muito legal, uma novidade para nossa igreja. Já faz um bom tempo assim que a gente vem sonhando com isso, com esse dia, e que nós encontramos de legal nesse evento vai ser a comunhão com as nossas outras igrejas aí. Lagoinha Agape, né? Agape Yes. Nations, né? Lagoinha Agape for Nations. Agape for Nations, Yeah. de Balinaslu. Balihonas. Balihones, sorry. Balihonas. E a Lagoinha Gal é legal, legal. E que dia que vai ser? Dia 22 de agosto, não esse sábado, dia 15 o próximo, Que horas que começa? às 7 horas da noite. Vai Top, ser. top. E eu tô sabendo que para a Life and Spirit Church, nesse dia,
nós vamos estar tendo uma novidade. Fala pra gente um pouquinho disso. E vai ser a abertura do evento. Então, se vocês querem ver essa novidade, tem que chegar na hora, porque Tem vai que ser no vir. começo do evento, vai ser a abertura. Pode falar já? Pode? Pode. Show de bola. Vai ser a nossa banda Teens. A banda Teens foi um sonho que Deus colocou no meu coração, né? Uhum. Eu compartilhei um pouco mais cedo com vocês um pouco da minha história, que eu comecei numa banda Teens e eu vejo aqui na igreja, né, essa comunidade que nós temos aqui, a oportunidade de envolver os nossos adolescentes e jovens, assim como eu fui envolvido lá no passado, de montar essa banda Teens. E aí, estamos aí, colocando em prática, executando, né? E eles vão fazer a abertura do nosso Louvorzão do dia 20, Que né? legal. Privilégio, hein? Privilégio, né? Da Top meninada. demais. Estamos preparando os nossos sucessores, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Queremos muitos sucessores, né? E aumentar o nosso grupo. Aumentar o nosso né? grupo para ter um pouquinho mais de folga. Fazer uma escala assim diferente. Mas é isso. Hobby. E como é que nasceu a ideia do Louvorzão? Bom, o Louvorzão é como eu falei, um desejo da nossa igreja há um bom tempo, né? Ter esse evento. E entre nós aqui do louvor, os meninos da nossa equipe, a gente tem essa comunhão, digamos assim, escondida com outros irmãos de outras congregações. E surgiu a ideia, vamos convidar eles, né? A gente é músico, todo mundo. Os músicos, vocês sabem, né? Tem os músicos aqui, um músico conhece o outro, conversa o outro, e acaba É. falando sobre música e tudo mais. E aí surgiu essa ideia de convidar nossos irmãos, né? A gente primeiro buscou a Deus, né, para que isso pudesse acontecer. Eu acredito muito na palavra de Deus. Eu recentemente estou estudando muitas cartas de Paulo. É muito interessante que nas cartas de Paulo, Paulo vai direcionando as cartas para tais igrejas, né? E as igrejas não tinham uma placa, né? Uhum. Não era tipo, vou mandar a carta para primeira presbiteriana, para segunda presbiteriana, para renovada. Não, ele manda a carta para as igrejas de Cristo, né? E é uma igreja só, né? O corpo de Deus é uma comunhão só entre nós. Lógico, como a gente já falou aqui, tem as distinções, algumas doutrinas, assim, alguns comportamentos, dogmas diferentes uma das outras, mas o fundamento, né, que é levar o evangelho, as boas novas, né, e a transformação de vida é o mesmo para todos nós, né? Então, essa ideia é de trazer essa comunhão nesse dia e nós podermos louvar o nosso Deus, engrandecer o nosso Deus nesse dia tão especial aí. Legal, bem legal mesmo. Voltando na banda Tim, eu tenho uma pergunta. Eles Manda têm uma lá. particularidade bem diferente da banda do louvor principal da igreja. Porque com o louvor principal da igreja você briga pra cantar em inglês. Entendeu? Com a banda Tim é diferente. Vai ser Exato, difícil você fazer eles cantarem em português. E aí, como é que você vai manejar isso aí? exato. Então, eles vão cantar só em inglês, né? Eles vão Glória a Deus, a tradutora eles agradece. vão cantar só em inglês, até porque é mais natural para eles, Uhum, é mais porque é a língua deles. a língua oficial primeira deles, diferente de nós, né, brasileiros, que a nossa língua materna é Português, o é. português, né? Querendo ou não, eles têm essa familiaridade muito mais fácil, porque a primeira língua deles é inglês. E também tem uma ideia intrínseca nesse louvorzão e deles chamarem, e deles fazerem abertura. Eu acredito que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com propósito. Uhum. Então, o propósito, a gente já falou um pouco dessa banda Teens, que é trazer, envolver os meninos, mas é também a gente atingir a comunidade aqui, a nossa comunidade regional, né? Uhum. E os meninos, querendo ou não, eles estão mais próximos das escolas, né? Dos outros adolescentes nativos aqui, dos Uhum. outros imigrantes. Então, é que eles sejam o convite vivo ali. Eles falam, eu vou apresentar, ele fala para os amiguinhos deles, eu Eles vou acabam tendo apresentar. acesso a ambientes que nós não temos, né. Exato, e eles trazerem esses amigos, os amigos, assim, quem sabe trazer as famílias também, e aí a língua nativa deles, né, a língua universal que vai ser o inglês. Então por isso que eles vão cantar só em inglês, Legal, né. legal. Fico muito feliz em ouvir isso. Muito, muito, muito feliz. Todo mundo Muito. sabe, mas
Não tem como negar, Pra né? quem não ouviu, muito, 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 muito muito, feliz, muito. Cada um com seu chamado, cada um com seu ministério. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Legal. Então, Henrique, me fala, é óbvio que você comentou aqui pra gente que esse louvorzão é um, vamos dizer assim, é um sonho que já está sendo trabalhado tem um tempo, né? De Uhum, convidar as igrejas. E, e a ideia do convite nasceu da amizade entre os músicos das igrejas. uhum, Além da união, né, entre o corpo de Cristo, né, a igreja de Cristo, porque nós somos uma só. uhum. Qual que é o propósito, assim, desse louvorzão? Qual que é o propósito que Deus está encaminhando? Exato, Mari, essa pergunta é boa. Nós estamos no mês, aqui na nossa comunidade, trabalhando o tema de arrependimento, Legal. né? E o louvorzão, por se encaixar nesse mês, né, faz parte desse tema também. E qual que é o nosso propósito inicial? É trazer a as outras igrejas a se envolver nesse tema com a gente também, as outras comunidades, a enxergar esse tema, que é um tema importante para nossa comunidade, né, que eles possam enxergar isso também, né. Eu até queria compartilhar a palavra de Deus com vocês, pode abrir aqui? Claro. Né. Tem 2 partes importantes que eu deixei separado para a gente falar aqui, que até vocês podem estudar um pouco mais. Salmo 51 fala sobre a confissão e arrependimento de Davi, é um salmo muito referenciado sobre arrependimento, mas tem uns versículos chaves que eu deixei aqui, ó: "Não me lances fora da sua presença, nem me retires do o teu Santo Espírito. Restitui em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário." Essa é um versículo chave que eu quero deixar para as equipes aqui que vai estar participando, para os nossos irmãos da comunidade Agape for Nations e para a comunidade da Lagoinha Gaudi. Que esse seja a nossa entrega, o arrependimento, que nós estejamos contrito de querer o Espírito Santo no nosso coração, que ele não nos largue de jeito nenhum, né, que o nosso desejo seja esse, né. E acho que tem aqui no finalzinho aqui, ó, depois ele fala ali, o versículo 16: "Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os oferecias, e não tem prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus." Ele Uhum. fecha, quase fecha o capítulo 51 com isso. Então, essa oração de Davi aqui, né, esse louvor, essa entrega que Davi trouxe nesse versículo, eu quero trazer para as equipes que vão estar participando aqui e que eles possam ministrar isso também, tá? Eh, e esse é o envolvendo o louvorzão com o nosso tema da igreja e assim, não em segundo plano, mas como parte do plano principal, é envolver essa comunhão entre nós, né. Trazer essa comunhão, essa e começar esse dar o start, sabe, desse vínculo, assim, de a gente tipo, não é vocês lá e eu aqui, né. Uhum. Quebrar isso, quebrar e falar assim: "Cara, somos uma mesma comunidade em Cristo, estamos participando junto da obra de Deus, o reino, a cosmovisão, todo mundo faz parte." Então é quebrar esse vínculo, essa restrição que existe, "Ah, eu não vou lá naquela igreja porque eu só participo da minha", né, aquela igreja, e quebrar isso, é a gente começar a ter essa visão de que somos a mesma comunidade, somos irmãos em Cristo, participamos da mesma obra, estamos juntos. É. Então, aí vem o Salmo 133, né, deixa eu acompanhar aqui com vocês também. E daí é um salmo muito conhecido, né. Eu não deixei aberto aqui no gatilho aqui, mas tá perto. Salmo 136. E ele fala assim: "Ao quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba de Arão e desce pela gola das suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena as suas bênçãos e a vida para sempre." Acabou. Esse é o Salmo 33. Então, parte do que eu trouxe como propósito para esse evento é isso. É a gente trazer esse coração contrito em arrependimento e busca profunda pelo Espírito Santo nas nossas vidas
e essa vida em comunhão com os irmãos, que as bênçãos do Senhor se manifestam na comunhão dos nossos irmãos. É esse o É. propósito. Mas isso é muito bom, porque, assim, uma coisa que a gente tem visto, né, a gente sempre viu, principalmente quando se trata de a igreja evangélica brasileira, tem mais isso do que as Exato. outras igrejas internacionais, que é aquela questão assim, nós somos evangélicos, nossa bandeira é Cristo, mas a minha É. igreja, mas na minha igreja, mas na minha igreja. E enquanto o mundo se junta Hum. contra nós, por dentro a gente se degladeia. Né, não faz nem sentido, né, pessoal de esquerda defendendo o muçulmano, entendeu, o muçulmano que vota não faz sentido, o mundo se une, Uhum, mas a igreja se separa. Então, eu acho muito importante, né, essa união que a gente vai estar fazendo com igrejas de diferentes doutrinas, porque uhum. mas que e o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido em oração, inclusive nossa igreja tem proclamado um jejum de 21 dias, né, em prol desse evento, todo esse mês de agosto, que vai terminar no dia 21 de agosto, se você quiser fazer parte, jejuar por esse evento todos os dias, vai ser muito bom você estar junto conosco em oração. Mas o que eu tenho pedido nas minhas orações é: "Senhor, quebra qualquer barreira, que Exato, quando a gente chegar aqui, quando a gente se juntar nesse dia, não vai ter placa de igreja, a bandeira vai ser uma só, que é exato. Jesus, porque é a bandeira mais importante". Assim, igrejas com diferenças doutrinárias, pelo menos assim pra mim, eu acho que elas são importantes, porque Uhum. as pessoas têm culturas É, diferentes. cada um tem um pensamento de alguma coisa diferente, Sim, né. ué, eu tenho certeza que tem gente no Brasil de igrejas mais conservadoras no Brasil que se escandalizaria, por exemplo, com uma igreja de matriz africana. Exato. Mas, se o centro principal, se a busca principal é Jesus, aí, entendeu? É ali que as diferenças se redimem. Então, parabéns a você como líder do Ministério de Louvor e toda, né, toda a liderança das igrejas que estão envolvidas por ter pensado nesse projeto, porque eu tenho certeza que isso vai agradar muito o coração de Jesus. É, eu queria falar, Mari, também, e que foi o seguinte, nós oramos muito, né, os pastores aqui, nós Hum. oramos no sentido de enviar o convite, né. A gente tinha assim, será que eles vão receber bem? Receio, né? É, um receio, né, um pé atrás, assim, mas eu fui muito surpreendido quando eu enviei o convite com as respostas, né. Tanto o pessoal da Lagoinha como a Agape Foundation responderam da seguinte forma, assim: "Que bom que vocês estão fazendo isso. Nós somos um corpo só, Amém, glória a Deus. temos que estar junto. Obrigado por essa iniciativa". Então eu fiquei muito feliz, assim, com essa resposta deles, meio que uma confirmação desse pensamento nosso, né, que está por trás de tudo isso. Top. Nós temos aqui tema, temos o objetivo, o desejo que era sempre de fazer o louvorzão, né, teve Aham. essa busca, teve esse sonho, essa vontade. Acredito que para um evento desse tamanho tenha um cronograma, tenha tudo. Eu queria que você explicasse pra gente a respeito do cronograma, né, o início, até o final, né, você acho que fez um cronograma, eu queria que você falasse pra gente a É, respeito disso também. legal, Nilton. O cronograma, ele é, assim, nosso guia. Se vai acontecer aquilo, Naquela Só o ordem, Espírito Santo. naquela ordem, se vai acontecer naquela ordem. só Deus sabe. Mas assim, é pra gente conseguir abranger os nossos objetivos, né. Lógico, o evento tem esse objetivo, esse propósito todo, né, então o cronograma ele tenta atingir esse objetivo para a gente conseguir entregar tudo isso, né. Eh, Inicialmente, essa parte de comunhão, eu preparei um momento especial para as equipes, né, para os ministérios de louvores, né, quem está na liderança junto. A gente vai vir, reconhecer o som, essas coisas, mas depois a gente vai fazer um café junto, vai ler uma palavra junto, fazer uma oração junto pelo evento, que é o começar dessa comunhão, Uhum, né. Então a gente vai ter esse momento antes do evento começar, Os né, bastidores. os bastidores, uhum. né. E esse momento eu achei muito importante, né, tem que confirmar com todos eles sobre esse momento, que espero que eles consigam chegar a tempo, né, porque tem uns que moram longe. Eh e depois desse momento começa o evento, como eu já falei, o start vai ser a banda Teens, Sim. né, a nossa grande novidade, né, desculpa. E depois
A gente, depois desse start com a banda Teens, vai ter uma palavra bem rápida ali, já fazer a liturgia, porque apesar de ser um evento, é um dia de culto nosso. Então Uhum. a gente vai manter a liturgia do culto, né? Uhum. Vai ter momento de louvor, adoração, momento de palavra, momento de ofertas também, né? Que é a liturgia natural do nosso culto. E então vai ter o momento da palavra, ali de ofertas e dízimos, já alguns recados e tudo mais. E aí a primeira apresentação ali, primeira ministração, melhor dizendo, é da banda da Lagoinha, Ministério da Lagoinha, depois vem um preletor deles, depois vem a banda Ágape, a ministração deles, um preletor deles, né? Eles vão no cronograma, tem 30 minutos, tem 30 minutos essa ministração, cada ministério. E por último, somos a nossa banda, né? A banda da Life Spirit Church. Estamos aí definindo as músicas, né? Cada um, né? Cada ministério definindo as suas músicas. E aí nós encerramos com esse louvor, com esse momento de louvor nosso, né? E uma coisa que Deus colocou no meu coração é para a gente fazer uma oração em comunhão, todos os ministérios juntos, e a gente cantar todos juntos no final uma música, né? Espero que dê certo. A gente divide os microfones ali para todo mundo, troca os instrumentos, Eu tenho né? pra mim que a gente vai cantar tudo junto o tempo inteiro, mas vamos tá vendo. Se Deus quiser. Então, esse é o nosso cronograma, a nossa ideia. E no final, daí depois do encerramento, né? A gente vai ter um jantar aqui, até fica o convite, vai ser um jantar free, né? Igual o Vascaíno ali, ó, na faixa. 0800. 0800. Ele é botafoguense, só para deixar claro. Ele vai cortar isso aí depois. Ele vai cortar, vai colocar um pi, né, na hora que... Vai ter um jantar muito bom, então se você mesmo não quiser vir na igreja, mas venha pro jantar. Não, do céu, falta de Participa da vergonha, comunhão com a não. gente. Vem participar de tudo, vem participar de tudo, porque É. antes do jantar tem o banquete. E aí vai ter o jantar. E aí a gente encerra o cronograma. Esse é o nosso planejamento, né? Se vai acontecer Bem legal, bem isso. legal. No papel é isso. No papel. Primeira coisa que ele falou, pra quem não sabe, gente, eu faço parte do grupo de louvor da Life and Spirit Church. Quando a primeira coisa que eu falei pro Henrique, quando ele colocou o briefing lá, que ele colocou os horários tudo divididinho, tudo certinho, que ele falou assim, gente, o que vocês acham? Eu falei assim, o que eu acho é que você deve desapegar dele. É um sonho isso daí, né? Vai acontecer. Vai. Legal. Antes da gente fechar hoje aqui, você falou muito da sua experiência, né, de tudo, né, como que você chegou no grupo de louvor e tudo assim, mas eu queria saber, e a tua, assim, o teu apego com comida chegou quando? Caso vocês não saibam, quem não conhece o Henrique, gente, aquele versículo, aquilo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, ele tem esse caso assim, é com comida. Ofereceu, dá pra mastigar, ele tá aceitando. Mas Masterchef. É Masterchef, cozinha bem. A pessoa que gosta de comer tem que aprender a Ele tá cozinhar, criando um né? cronograma de convidados para jantar. Tá vendo? Já foi vários. Aquele risoto. Vai chegando. Se não for, ainda vai chegar. Vai chegar. É. Chega todo. Esse irmãozinho gosta de dividir o pão. Amém. Ô, Mari, Você tem resposta pra isso aí? Você tá mais contraído, Não, deixa por baixo. Tem resposta, tudo, tem resposta. Eu, como um bom italiano, gosto de comida boa. Né? Eu aprendi desde cedo com meu pai a comer comida boa, né? Meu pai é italiano velho, né? E meu pai, ele sempre comia um docinho depois da comida. E eu peguei esse hábito com ele, né? De comer um docinho depois da comida. Aprendeu bem. Ele ensinou bem. Que curso, hein? Pra você ter uma ideia, quando não tinha doce em casa, quando eu era criança, o que meu pai fazia? Ele pegava a banana, cortava no meio, colocava açúcar, canela e colocava no micro-ondas. Comer a banana doce depois do almoço, né? Aquele melado de banana que fica, né? Com açúcar e canela. E eu comia isso com ele, aprendi a comer isso com ele, né? Os doces assim, né? E aí, inclusive do jejum, né? Falar do jejum. Daí, pra mim, o doce é muito difícil deixar o doce, né? Sempre comi muito doce. A Lorena pega no meu pé demais e ela tá certa, né? E o meu propósito de jejum, que foi muito difícil pra mim, foi abrir mão do doce. Tô nesse propósito aí. Tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil. Eu abro lá a prateleira de doce, que as crianças nas férias, né? Come um monte de doce, tá lá, um monte de doce lá. O pessoal faz bolo. Mas amém, tamo juntos.
Beleza, eu acho que é isso, né? É, Tá bom por hoje? tá bom por hoje. Quer terminar? Henrique, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi bem legal conversar, né, sobre todos esses assuntos e espero que não seja a última vez, Amém. né? E, Que legal. gente, dia 22, sábado, às 7 horas, não percam o louvorzão, a união entre as igrejas aqui na Life and Spirit Church. E não deixem de curtir, de compartilhar, né, esse podcast. E pode assistir mais de uma vez, quanto mais views, melhor. Comenta lá o que você achou. Dá seu Que custa? Vai cair a mão? Não vai. Um joinha, aperta lá pro joinha. Espera pro próximo. Quando vai ser? Não sabemos. É, Quem vai ser entrevistado? Também não sabemos. a gente até sabe, mas não vai contar, né? É, Isso aí, A gente sabe, mas não vai contar agora. Se quiser, vai ter que assistir o próximo. Fiquem ligados no Cast the Spirit. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.